Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou e com ela mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Que você possa, nessa noite de quarta-feira, pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, para que juntos nós possamos continuar aprendendo a respeito da caminhada de Jesus pela terra no Evangelho de Marcos. Deus te abençoe e tenha uma boa aula. Graça e paz, amados. Será que o sétimo dia, o dia de sábado, é o dia em que todo cristão deve parar para observar? Será que é pecado trabalhar no dia de sábado? Será que o sábado é o dia de observação para todos os cristãos? É sobre isso que nós queríamos tratar na aula de hoje, que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 2, do 23 ao 28. Diz o seguinte: Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado às searas, e os discípulos ao passarem colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: Vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Na continuação dos nossos estudos no Evangelho de Marcos, eu gostaria de lembrar para os meus amados irmãos que a partir daqui, do capítulo 2, 23 em diante, começa no ministério de Jesus e na sua vida um debate e também um embate que vai percorrer todo o seu ministério até culminar com a sua morte e morte na cruz. Esse embate é acerca do sábado, da observância do sábado, que, na perspectiva dos fariseus e escribas, na perspectiva dos doutores da lei, Jesus não observava, Jesus quebrava o sábado e, consequentemente, pecava. Na cabeça dos fariseus e escribas, dos doutores da lei. Na interpretação que eles faziam da lei, Jesus estava quebrando o sábado e em pecado. E essa é uma das duas grandes acusações que culminam com o julgamento, condenação, crucificação de Jesus Cristo. Um é o sábado, e o outro é o fato dele dizer que era o Messias, o Filho de Deus, e se fazer igual a Deus. Nessas duas grandes acusações que vai percorrer todo o ministério de Jesus Cristo. A observância do sábado e o fato dele se dizer Deus. Se os meus amados irmãos estão familiarizados com a Bíblia, você vai ver que daqui em diante, várias vezes nós vamos ver essa controvérsia do sábado na vida de Jesus Cristo. Portanto, na aula de hoje eu vou dar algumas pinceladas, mas eu não vou abranger todo o assunto acerca do sábado, por vários motivos. Primeiro, o assunto é muito longo acerca do sábado, da controvérsia do sábado. Eu necessitaria de umas 3 ou 4 aulas para poder explicar, bem explicado, todas as questões acerca do sábado. Esse é o primeiro motivo, porque é muito longo, não tem a mínima condição de 40 minutos explicar tudo isso. O segundo motivo é que, como essa controvérsia vai percorrer o ministério de Jesus Cristo, vira e mexe daqui para frente, eu vou voltar com esse tema, e aí eu vou acrescentando mais coisas que eu não vou poder falar agora. Terceira coisa, também é importante que os irmãos entendam que, se você quiser saber exatamente acerca da controvérsia do sábado no mundo cristão, eu recomendo para você, se você tem pressa de aprender, o site do CACP,
CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Eles são especialistas em apologética e tudo que você precisar saber acerca de sábado, você acessa o site do CACP. Tanto tem livros, como tem artigos, como tem vídeos, mas muitos vídeos, eles respondendo essas controvérsias acerca do sábado. Principalmente eles enfrentando o sabatismo mais famoso do nosso tempo, que é o Adventismo do Sétimo Dia, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é dos seguidores do sabatismo a denominação mais importante e mais poderosa nos nossos tempos e aqui no Brasil. Eles são uma denominação rica, com poder aquisitivo financeiro muito grande, com poder de mídia muito grande, tanto tem televisão como tem rádio, plataformas na internet, muita coisa de comunicação, até um satélite particular eles têm. Os adventistas têm até satélite particular, para você ter ideia. Então, o CACP é talvez a pedra no sapato da Igreja Adventista no Brasil. Então, se você quiser se aprofundar mais, não quiser esperar todas as vezes que eu vou mencionar sobre o sábado daqui para frente, eu recomendo então você pesquisar o CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisa. Lá tem pessoas extremamente capacitadas, que eu conheço todos eles, inclusive, né? O Paulo Cristiano, o pastor Paulo Cristiano, já esteve até aqui com a gente aqui em Taubaté, alguns anos atrás. O pastor João Flávio Martinez, que é o presidente lá da CACP, excelente, com muitos vídeos bons. E claro, o Dr. Natanael Rinaldi, que foi o fundador do Centro Apologético de Cristão de Pesquisa. Então, se você quer se aprofundar mais rapidamente nesse estudo, então eu recomendo o CACP para você, com estudos, com vídeos e tudo mais. Mas vamos à nossa aula de hoje então. Bom, a primeira coisa que você tem que entender é que a controvérsia no sábado que começa aqui, Marcos colocou logo após ao que eu falei na aula passada do vinho novo em odres velhos. Jesus rompeu definitivamente com o judaísmo. E ele rompeu não é porque o judaísmo é antagônico ao cristianismo, não é isso. Tudo que Jesus pregou e ensinou, como eu já falei várias e várias vezes, o que está revelado no Novo Testamento já estava revelado no Antigo Testamento. Um pouco mais obscuro, não tão claro assim, mas já estava revelado. Tudo que o cristianismo ensina já está revelado no Antigo Testamento. Tudo. Não só o que Cristo ensinou, como ele praticou. O que acontece é que deturparam muitos dos ensinos do Antigo Testamento, inclusive no sábado, como nós estamos vendo aqui. Aos olhos dos fariseus, Jesus e os discípulos estavam pecando ao pegar espigas no sábado, porque era uma das leis que os fariseus tinham colocado, uma das interpretações que os fariseus tinham interpretado do Antigo Testamento de maneira errada. E na cabeça deles aquilo era um pecado. Eu estava quebrando o quarto mandamento, estava trabalhando no sábado. E Jesus responde que não estava quebrando, não estava pecando. Onde é que está o erro? Em Cristo? Cristo está mudando a lei de Deus? Cristo está quebrando a lei de Deus? Não. Ele mesmo disse que veio para cumprir toda a lei e cumpriu toda a lei. O erro estava na interpretação daqueles homens. Interpretação errada dos mandamentos de Deus. Só para você ter uma ideia, os fariseus criaram 39 leis só acerca do sábado. Tinha lei até se uma galinha colocasse um ovo no sábado, se podia comer, se não podia comer, para você ter ideia. Se você andasse 1.000 quilômetros, não, 1 quilômetro, 1.000 metros, não era pecado, você não quebrava o sábado, se você andasse 1.000 metros. Mas se você andasse 1.001 metros, já quebrou o mandamento. Por aí você tira como era a situação. E eles interpretaram errado. Na hora que eles viram os discípulos comendo espiga, mas vocês estão fazendo o que é errado no dia do sábado. Jesus diz de jeito nenhum. E cita, contra-argumenta com um princípio bíblico. Muito bem. Nesse texto aqui, que eu vou me deter hoje, eu quero mostrar para os meus amados irmãos 3 verdades acerca
do sábado que Jesus Cristo corrige tanto para aqueles homens como para os dias de hoje. Então nós vamos ver nesse texto 3 verdades acerca do sábado, ou do que nós chamamos de doutrina sabatista, que são a doutrina sabatista, são aquelas religiões que nós nem consideramos religião, consideramos seita, que defendem o advento do sábado como dia de observação, cheio de regras que eles mesmos criaram. São os sabatistas que nós chamamos. Então nós vamos ver hoje 3 verdades acerca do sábado que Jesus corrigiu no seu tempo e que é válido para hoje. Porque se no tempo de Jesus os fariseus sabatistas entenderam errado o princípio do sábado, hoje igrejas como o Adventismo do Sétimo Dia e tantas outras, não é só elas, tem outras também, continuam errando. Quais são essas 3 verdades que Jesus está nos ensinando? A primeira coisa é que doutrinas estabelecidas por homens se volta contra o próprio homem. Essa é a primeira coisa que Cristo está ensinando. Doutrinas estabelecidas por homens acabam se voltando contra estes mesmos homens. Os fariseus criaram um sistema todo legalista acerca do sábado. Como eu falei para vocês, são 39 mandamentos acerca do sábado, coisa que a Bíblia não fala. E ao fazer isso, eles mesmos, sem poder cumprir a lei nem a de Deus e muito menos a deles, a lei acabava voltando contra eles mesmos. Então quando eles dizem, porque fazem o que não é lícito ao sábado, colhendo espigas no dia de sábado, se você for olhar na lei de Deus, em Deuteronômio 23, 25, Deus diz na sua lei, Deuteronômio 23, 25, que uma pessoa com fome, ou um viajante, ou alguém andando nas estradas, caminhando pelas estradas, e tivesse fome, ele poderia pegar algumas espigas na seara, na roça de alguma pessoa e comer, que não era considerado roubo. Mas ele não podia meter a foice, ele não podia sair ceifando. Aí não, além de ser pecado, era pecado. Mas ele colhia algumas espigas para ele comer com fome, a lei permitia isso, a pessoa não era punida. Deuteronômio 23, 25, porque eles tinham que entender que quem dava o sustento, quem alimentava todos eles era Deus. Os fariseus não reclamam por ele estar colhendo as espigas, porque ele sabia que estava na lei de Deus, Deuteronômio. Mas eles reclamam por ele estar fazendo isso no dia de sábado, que na lei que eles criaram, não Deus, mas que os homens criaram, seria pecado. Eles estariam trabalhando no dia de sábado. E Jesus corrige, de jeito nenhum. O bem-estar do homem está acima da doutrina. Inclusive da doutrina da lei, vamos colocar nem doutrina, vamos colocar lei, não é doutrina, da lei do próprio Deus. E ele cita um exemplo. Ele cita o exemplo de Davi. Você lembra quando Davi estava com fome e ele e seus homens fugindo de Saul? Lembram? Que eles se refugiaram no templo, lá no templo do sacerdote Abiatar. O que foi que eles fizeram? Comeram os pães da proposição que nenhum homem poderia comer. Eram os pães que eram levados para o oferecimento no templo, para o sacrifício pacífico. E aquele oferecimento, aquela oferenda, aquele sacrifício pacífico, depois de ser oferecido, só havia uma pessoa que podia comer, que eram o sacerdote ou os sacerdotes no plural, como queira. Só eles poderiam comer. Davi compreendeu que o bem-estar do homem, a vida humana, está acima de mandamentos e de lei, mesmo que fosse de Deus. A lei se aplicava em todas as situações naturais, mas numa situação em que a vida do homem estivesse em jogo, o bem-estar do homem estivesse em jogo, a vida do homem, o seu bem-estar, no caso aqui, comer para poder viver, sobreviver, estaria acima do mandamento e não seria pecado. Os fariseus não entendiam isso.
E é por isso que nessa mesma passagem de Marcos que eu acabei de ler, se você for ler a mesma passagem em Mateus, por exemplo, Mateus 12, de 1 a 8, que é a mesma passagem aqui, a passagem paralela, Mateus vai acrescentar: se vocês entendessem o que significa misericórdia quero e não holocausto, não teriam matado inocentes. Se você for lá em Mateus, está escrito assim. Se vocês... Mateus acrescenta isso. Deixa eu ler para você. Mateus 12, de 1 a 8. Ele acrescenta assim, ó. Mateus 12, de 1 a 8. Vou ler só o finalzinho, que é o versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocente. Inclusive, quando ele cita essa passagem aqui em Mateus está citando um outro mandamento da lei de Deus, que está lá em Oséias. Misericórdia eu quero, graça, misericórdia eu quero. Mais do que o sacrifício, o holocausto, a observância da lei ou a observância de qualquer doutrina. A vida, a misericórdia, a graça está acima de tudo isso. Então esse é o primeiro erro que Jesus está destacando aqui, nessa primeiro embate que ele tem com os fariseus acerca do sábado. Doutrinas estabelecidas por homens se voltam contra o próprio homem. Porque o bem-estar do homem está acima da doutrina. Então Jesus repreende os fariseus porque eles entenderam errado. Para os fariseus, o dia de sábado era mais importante do que qualquer coisa, como é hoje para essas religiões sabatistas que nós temos aqui nos dias de hoje. O sábado é maior do que Deus. Eles são eles praticam a sabatiolatria, é uma idolatria ao dia de sábado. O dia do sábado é maior do que o Deus do dia do sábado. A observância do dia do sábado é maior do que observar o bem-estar do próximo, o amor ao próximo e por aí vai. Que é um erro o mesmo erro que os fariseus cometeram. Então, quando Cristo diz o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, a primeira coisa que ele quer dizer é isso aqui, meu querido: doutrinas estabelecidas por homens acabam se voltando contra o próprio homem. E era de fato estabelecida pelo homem. O amor ao próximo está acima das normas que em algumas ocasiões se voltam contra ele mesmo. O amor ao próximo, como Cristo nos ensinou, tem que estar acima de normas legalistas ou de doutrinas legalistas, mesmo que tenha a base bíblica, como ele acabou de citar aqui, de Davi comendo os pães da proposição, e Deus não repreendeu Davi por isso não. Deus não repreendeu Davi por isso: você quebrou meu mandamento. De jeito nenhum. Por quê? Porque o bem-estar do homem, o amor está acima. Quando Cristo nos ensinou sobre a lei de Deus, ele diz: olha, a lei de Deus se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o que eles estão fazendo aqui, o que Davi fez e o que estão fazendo é isso: é colocar o amor ao próximo acima de todos os outros mandamentos. Eu só queria dizer para você o seguinte: toda essa controvérsia acerca do sábado, ela inicia-se, isso poucas pessoas falam, infelizmente poucas pessoas falam, inclusive na televisão, mas toda a controvérsia acerca do sábado se inicia pela interpretação errada do mandamento. Eles se baseiam, por exemplo, os sabatistas, essas pessoas que defendem o sábado, em Gênesis capítulo 2, quando diz que Deus terminou toda a criação, em Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera.
O fato de Deus ter terminado a criação nos 6 dias e no 7º descansar, faz com que algumas pessoas, inclusive os adventistas do 7º dia, pregam isso, que é obrigatório observar o sábado, o 7º dia. Só que em Gênesis capítulo 2, de 1 a 3, não diz isso. Diz que Deus santificou e Deus abençoou. Mas não diz que era obrigado observar o dia do sábado. Tanto é que daqui até Moisés, ninguém observou o sábado. Ninguém. Embora eles digam que Adão observava, que Abraão observava o dia de sábado, que os patriarcas José... Não é verdade, não há nenhum versículo bíblico que mostre isso. Nenhum. Pelo contrário, a Bíblia diz que a lei foi dada a Moisés 430 anos depois. A lei foi dada a Moisés 430 anos depois. E ninguém, durante esse período, observou o dia de sábado. De Adão até Moisés, não houve isso. O texto diz que Deus santificou e abençoou. Essa é a primeira coisa que eles erram. Mas há um segundo erro que é pior ainda. É que a palavra sábado na língua hebraica, Shabat, também tem a palavra Shabaton, que é o dia de sábado. Sábado literalmente significa descanso, repouso. Como está aqui, ó. No 7º dia, Deus descansou. Shabat. Shabat significa isso, descansar, repousar, cessar de trabalhar. Isso é o que significa a palavra sábado, Shabat, na língua original, descanso, repouso, parar de trabalhar. Quando chega nos 10 mandamentos em Êxodo, 430 anos depois, quando chega nos 10 mandamentos, que Deus vai dar a eles os 10 mandamentos, no 4º mandamento, preste atenção aqui, isso aqui é importantíssimo, Êxodo capítulo 20, 430 anos depois da criação, quando chega nos 10 mandamentos, que ele vai dar os 10 mandamentos, que chega no versículo 8, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos lá. O mandamento diz que você deve trabalhar 6 dias e no 7º dia descansar. O princípio que o mandamento ensina é que você tem que trabalhar 6 e 1 descansa. Não significa que esse dia do descanso obrigatoriamente tem que ser o sábado, ou o domingo, ou a segunda, ou a terça, ou qualquer que seja o dia. Não! O princípio é trabalhe 6 dias e 1 você tira para descansar. E esse descanso é um descanso físico, mental, é um descanso físico, psicológico, emocional e espiritual. Vou colocar de maneira mais fácil. É um descanso físico do corpo, é um descanso mental da mente, esquece as preocupações, é um descanso emocional, esquece a agitação, estresse e tudo mais, e é um descanso espiritual. É o momento para você descansar, repousar, se restabelecer, tanto fisicamente como mentalmente, emocionalmente e principalmente espiritualmente. Mas você faz isso um dia em 6 de trabalho. Não está dizendo que tem que ser o sábado. Porque o sábado na língua original significa apenas descanso, repouso, trabalho 6 dias. No 7º dia de trabalho você descansa. Que dia vai cair esse dia 7 de trabalho? Não importa.
Se você trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, descansa na sexta. Se você trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, descansa na quinta. O dia não está... Isso aqui nem para o domingo, nem o domingo vale isso. É um dia em 7. Você pode ter a profissão que você tiver, o trabalho que você tiver. O princípio é que você tire um dia para Deus. Um dia para você se recuperar mentalmente, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Descanse em Deus. Esse é o princípio que eles entenderam errado. Assim, quando os fariseus condenam por estar pegando espiga no sábado, eles dizem, não está errado não. Primeiro, porque o bem-estar está acima da doutrina. Mas isso me leva a uma segunda lição nesse texto aqui de Marcos 2, 23 a 28. É que o legalismo religioso é um fardo e um caminho de morte. Essa é a segunda lição que nós tiramos do texto. O legalismo religioso é um fardo e um caminho de morte. Lembre que foi por essa controvérsia no sábado, esse legalismo no sábado que os fariseus criaram, que fez com que eles condenassem Jesus Cristo. Fez com que todo aquele povo e toda aquela nação, não toda, mas praticamente toda, fosse por um caminho de morte. A doutrina humana, o conceito humano, a pregação humana, de exaltar um dia mais do que o Deus, que é o dono do dia, fez com que eles andassem no caminho de morte e matassem o Salvador e crucificassem Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que se Jesus Cristo estivesse hoje na terra, no seu ministério na terra, esse sabatista de hoje, adventista do sétimo dia, criticaria Jesus Cristo e crucificaria Jesus Cristo como os fariseus crucificaram. Do mesmo jeito. Por quê? Porque o legalismo religioso é um fardo e um caminho de morte. É o que Cristo está dizendo aqui. Não, eles não estão errados, não. O mandamento não diz isso. E o mandamento não é maior do que o Deus do mandamento. E eu que sou o Deus do mandamento, eu que dei a lei, estou dizendo que está certo. Por que você diz que está errado? Mas os 10 mandamentos, diz aqui nos 10 que eu acabei de ler para você, guarda o dia de sábado. Sim, nós estamos guardando o dia de sábado. Se Jesus estivesse vivo hoje, caminhando sobre a terra, esses sabatistas de hoje condenariam Jesus Cristo, porque ele não observaria o sábado como eles pregam, como eles dizem, que a Bíblia ensina. Jesus não faria, como não está fazendo aqui na época dos fariseus. Aquele legalismo que eles criaram era um tamanho, repito, eles criaram 39 leis acerca do sábado. Nenhuma religião legalista ela permanece de pé, primeiro que eles não conseguem viver. Eu estava vendo um dos vídeos do pastor João Flávio Martinez. Isso é um vídeo antigo, né? Faz alguns anos, né? Mas eu fui ver agora de novo. E ele conta no vídeo que uma vez eles foram na casa publicadora da Igreja Adventista, num sábado. Eles foram lá e chegaram lá, tinham pessoas lá trabalhando, tinha vigia, tinha não sei o que, tinha guardas, aquela coisa toda. E eles perguntaram, vocês são adventistas? Somos, mas não é pecado trabalhar no dia de sábado? E o cara começou a gaguejar, não, nós não estamos trabalhando, não, nós estamos aqui, só está aqui o pessoal da limpeza, o pessoal, sim, mas é trabalho de qualquer maneira. Eles trabalham do mesmo jeito no dia de sábado. É hipocrisia. É coisa de religião legalista. O legalismo nunca foi a correta interpretação da lei. Jesus está dizendo aqui no versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Em outras palavras, quando Deus deu o mandamento do sábado, do dia do descanso, esse mandamento permanece. Um dia em 6. 6 você trabalha e 1 você descansa. Esse princípio não muda. O dia do descanso não muda. O que está errado é você criar uma doutrina legalista, dizer que tem que ser esse dia.
Nós que cultuamos a Deus no domingo, porque o mundo ocidental escolheu o domingo como um dia de descanso, também não podemos pregar que tem que ser no domingo, que cairíamos no mesmo erro do legalismo. Graças a Deus que a maioria das pessoas, do modo de vida do mundo ocidental, do comércio, da economia, para no domingo, como hoje, de trabalhar. Tem um dia de descanso. E nós usamos o domingo como dia do Senhor para cultuar a Deus. Mas se amanhã houver uma lei que diga, não, a partir de agora, o dia de descanso vai ser o primeiro dia da semana, ou o segundo dia da semana, terça-feira, vai ser o dia de descanso. Para nós, segunda-feira, para nós não tem problema nenhum. Porque nós não podemos idolatrar um dia, aí cai no legalismo. Nós temos que cumprir um princípio, que é um dia em 6. Esse é o princípio. O legalismo religioso, como eu falei, se torna um fardo. O mandamento que era para dar descanso ao homem, que era para o homem restabelecer a sua mente, restabelecer as suas emoções, o seu espírito, para que ele se renovasse em Deus, acaba se tornando um fardo. Tem que ser assim. Porque se não for nesse dia, é errado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Se você for olhar na Bíblia e me perguntar assim, pastor, o que é que a lei de Deus dizia acerca do sábado? Se alguém disser, eu quero observar o sábado, eu até marquei aqui. Na lei de Deus, na lei que Deus deu ao judeu, na observância do sábado, haviam as coisas que não podiam fazer. Primeiro, não podia sair de casa no sábado. Todo mundo na sua casa, naquela cultura nômade cristina, né? Agrária, cada um na sua tenda e tal, passava o dia dentro de casa. Que era para esse descanso físico, emocional, para ter comunhão com a família, com a casa. Então, se você quiser observar o sábado, você não sai de casa no sábado, passa o sábado todo dentro de casa. Era também a maneira que Deus usou para que as famílias tivessem tempo, já que o homem ia para a agricultura, saía cedo, chegava só no final da tarde. Então, as mulheres tinham suas ocupações, então era o tempo para a família passar junto, com suas orações, com tudo mais, aquela comunhão em família. Segunda coisa, não podia acender fogo, não podia cozinhar nada. Eles cozinhavam na sexta-feira para não ter que cozinhar no sábado. Se alguém cozinha, quer observar o sábado e cozinha no sábado, ou usa um micro-ondas ou um fogão a gás de hoje, já quebrou o mandamento. Se você quiser ser legalista, observar literalmente, tem que fazer isso. Não pode acender nem micro-ondas, nem fogão, nem nada. Terceiro, você não poderia fazer nenhuma viagem. Eu duvido que não tenha adventista que não viaje no sábado. Eu conheço um bocado que viaja até para pregar, inclusive. Mas pela lei, eles não poderiam viajar no sábado. Eles não podiam carregar peso. Os fariseus chegaram até a colocar o tanto de quilo, que eu não lembro agora quantos quilos era. Tanto quilo não é pecado. Passou 1 grama desse aí, já é pecado, se fosse no sábado. Então imagine que um guarda-roupa caiu em cima do seu filho. E você tem que levantar o guarda-roupa para salvar a vida do seu filho. Pela lei estava errado. Pela lei seria pecado, porque o peso do guarda-roupa já quebrava a lei que os fariseus tinham colocado. E não negociar, não fazer transações comerciais, eles não podiam comercializar no dia de sábado. Isso é o que a lei de Deus disse para os judeus. Eu pergunto, quem hoje desses sabatistas cumpre isso? Nenhum, meu irmão. Nenhum, nem cumpre isso, nem cumpre a lei de Deus. Portanto, quando Cristo diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele está dizendo que o legalismo religioso é um fardo. O mandamento que era para descansar, que era para repousar, que era para restaurar, que era para animar, acabou se tornando um fardo por causa do legalismo deles. Não só um fardo, acabou se tornando um caminho de morte. Porque ao exaltar o dia de sábado, eles rejeitaram Jesus Cristo, rejeitaram a misericórdia de Cristo, condenaram irmãos que eram inocentes,
criticaram pessoas por estarem fazendo coisa errada na perspectiva deles quando não estavam. Rejeitaram o ministério de Cristo e acabaram clamando para ele ser crucificado numa cruz. O legalismo religioso, além de se tornar um fardo, se torna um caminho de morte. Isso me leva à minha terceira e última lição desse texto. O Evangelho da Graça é a única maneira do homem se relacionar corretamente com Deus. O Evangelho da Graça é a única maneira do homem relacionar-se corretamente com Deus. O que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu acabei de dizer na aula passada que Cristo falou que o vinho novo não se pode ser colocado em odres velhos. E ele está comparando o cristianismo, a revelação que ele trouxe, com o judaísmo. Ele está dizendo que o vinho novo, a nova aliança, o evangelho que ele está pregando, não cabe na religião judaica legalista, naquele odre velho. Se colocar o vinho novo, estouraria o odre. Então ele está rejeitando a interpretação legalista de toda maneira e anunciando o Evangelho da Graça. Deus nunca planejou salvar o homem dentro de uma religião legalista, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. O cristianismo é uma religião legal, mas não é legalista. Nenhum sistema legalista consegue abarcar a vida, nenhum. Eu vou dar aqui alguns exemplos para você entender o que eu estou dizendo. Olha, o primeiro foi o que Cristo deu no caso de Davi. Davi comeu os pães que a lei dizia que era só para o sacerdote, porque ele sabia que não era pela observância da lei que você agrada a Deus, que você se relaciona corretamente com Deus, mas é pela graça. Maior do que aquela lei que dizia que não podia comer pães que era só do sacerdote, maior era a graça de Deus, que dizia que deveríamos ajudar a pessoa com fome, se preocupar com o bem-estar do homem e do próximo. Isso é graça, que é maior do que a lei. Por isso que Davi comeu e não se sentiu que pecou. Imagine hoje, você vai com o seu carro e de repente alguém cai no meio da rua doente, um ataque cardíaco. Então você para o seu carro, coloca essa pessoa dentro do seu carro e corre para o hospital. Mas lá na frente o sinal ficou vermelho. O que é que você faz? Pela lei você tem que parar. Mas a vida daquela pessoa depende de você chegar rápido no hospital. O que eu faria? Passaria no sinal vermelho tranquilamente para poder ter uma chance de salvar a vida. A vida daquele homem é mais importante do que a lei. Por isso que nenhuma religião legalista ela consegue sustentar de pé. A vida, só há uma maneira da vida se manter e se relacionar com Deus, é graça, é pela graça. Por isso que Marcos colocou a questão do sábado logo após a discussão de Jesus sobre o vinho novo em odres velho. Vocês precisam entender que a maneira de se relacionar com Deus é graça. Imagine um adventista que está com seu filho doente e há um médico numa cidade próxima de onde ele mora e esse médico pode atender seu filho e pode salvar a vida do seu filho. Ele não vai fazer a viagem, mas pela lei é pecado, não pode viajar no sábado. Poderíamos dar N exemplos para mostrar para você que Deus nunca planejou que o homem se movesse pela lei, nem no Antigo Testamento, e sim, sempre foi pela graça. É o que ele está dizendo aqui. Se você exaltar o dia acima do Deus que criou o dia, é legalismo. Porque o Deus que criou o dia, ele age pela graça e exige que nós nos relacionemos com ele pela graça. O Evangelho da Graça é a única maneira do homem relacionar-se corretamente com Deus. Por isso que ele deu o exemplo de Davi. Davi sabia que era a graça de Deus, tinha que ser pela graça.
Por isso que ele comeu os pães. Por isso que ele não quebrou a lei. Por isso que ele não pecou. Assim, quando Jesus diz que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado, ele está dizendo o seguinte: meu querido, mais importante do que o dia em que o dia que o homem descansa, mais importante é o homem que descansa nesse dia. O homem é mais importante do que o dia. O bem-estar desse homem é mais importante do que o dia. O sábado foi feito como bênção para o homem, não como fardo, como vocês estão fazendo. O sábado foi feito para o homem descansar, não para o homem sofrer. O sábado, o dia do descanso, que pode ser qualquer um, foi feito para que o homem tivesse comunhão com Deus de maneira correta, sabendo que é pela graça de Deus e não por uma observância legalista de leis. O sábado foi feito para o homem, o sábado é inferior ao homem, o sábado está submisso ao homem, não o homem ao sábado, como vocês estão fazendo. Como eu disse, aqui começa a controvérsia acerca do sábado, que vai perdurar em várias passagens aqui do Evangelho de Marcos, e eu vou voltar em outras passagens tratando deste assunto. Hoje, nesse estudo introdutório, eu queria trazer essas 3 verdades acerca do sábado, no relacionamento que Jesus mostrou para nós no Novo Testamento. Quais são essas 3 verdades acerca do sábado nessa passagem, nesse primeiro embate de Jesus com os fariseus? A primeira verdade é: doutrinas estabelecidas por homens se voltam contra o próprio homem. Jesus vai até citar mais na frente alguns exemplos, mas vocês mesmos que dizem que é pecado, quando a ovelha de vocês cai num poço no dia de sábado, o que vocês fazem? Vão lá tirar a ovelha de vocês. Veja que a doutrina de homem se volta contra o homem. Primeira verdade. Nós vamos, nos estudos futuros, continuar vendo isso. Segunda coisa, a segunda verdade que Jesus mostrou nesse texto aqui: o legalismo religioso é um fardo e um caminho de morte. Na cabeça dos fariseus, os discípulos tinham que ficar com fome e até morrer de fome, se fosse o caso. Mas não podia pegar uma espiga no dia de sábado. O que é isso? Doutrina de Deus? Revelação de Deus? Não. Doutrina de homens, legalismo religioso que se torna um fardo para o homem e acaba sendo um caminho de morte. Eles vão ficar cada vez mais fechados nesse legalismo religioso a ponto de condenar Jesus Cristo. Essa é a segunda verdade. E a terceira e última verdade é que o Evangelho da Graça é a única maneira do homem relacionar-se corretamente com Deus. Os discípulos aqui já estão entendendo que é pela graça o relacionamento com Deus. Por isso que eles mesmos, nem diz que foi Jesus que mandou, eles mesmos vão lá no sábado e colhem as espigas, contrariando a doutrina humana, a observância dos homens e até a observância da lei. Por quê? Porque eles já estão começando a viver o Evangelho da Graça. Então eu concluo mais uma vez repetindo as 3 lições que Jesus nos ensina nesse primeiro embate com os fariseus acerca do sábado. Primeiro, doutrinas estabelecidas por homens se voltam contra o próprio homem. Segundo, o legalismo religioso é um fardo e um caminho de morte. E terceiro e último, o Evangelho da Graça é a única maneira do homem relacionar-se corretamente com Deus. Porque o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E também porque Jesus Cristo, o Filho do homem, é o dono, é o Senhor do sábado. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por essa aula, pela vida do pastor Helder, pela sua vida que tem acompanhado semana após semana essas ministrações. Que nós possamos continuar nos esforçando para colocar em prática o que temos aprendido e continuar participando das nossas programações como igreja. Amanhã nós temos uma programação também aqui no nosso canal do YouTube. Na sexta-feira, a nossa reunião de oração online no nosso Instagram. E no domingo, se o Senhor permitir, nós já estaremos juntos presencialmente às 10 da manhã e também às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite de quarta-feira.